Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de reflexões neste Momentos com Jerônimo Mendonça, onde estamos trazendo para as nossas reflexões o livro Crepúsculo de um Coração. Vamos enviar os nossos aviãozinhos enquanto o pessoal vai chegando. Estamos aqui nos preparando para as nossas reflexões da noite. Nós que saímos agora há pouco de uma palestra virtual no Centro Espírita Caminho da Luz aqui de Araraquara. Estávamos lá com a nossa querida Neuza e estivemos conversando sobre o homem de bem. Sobre o homem de bem. Então fica aí essa reflexão que nós fizemos, aqueles que quiserem acompanhar pelo Facebook do Centro Espírita Caminho da Luz, aqui de Araraquara, ou então aqueles que quiserem, que estiverem me acompanhando no perfil, no canal do YouTube Reflexões Aloísio, nós já subiu o vídeo para lá, às vezes fica até mais fácil para a pessoa acompanhar. Deixa eu ver quem que está chegando aqui. Marquinho, boa noite, Messias, João Carlos, Mari, Rose, Maria da Conceição, Cláudia, aproveitamos e mandamos um beijo para o Everton, Morgana, estamos aí, vamos fixar o comentário. Então, amigos, tá? Como eu falei para vocês, aqueles que quiserem acompanhar essa palestra, ela está disponível no meu canal do YouTube. A Kiane está aí também, um beijo para a Kiane. Então está lá disponível no meu canal do YouTube, acabei de subir o vídeo. E boa noite, Livinha, seja bem-vinda, querida. Carol, boa noite. Então, esta palestra está disponível, falamos sobre o homem de bem, uma mensagem muito tocante, muito envolvente, por sinal. O Everton do ladinho da mamãe. Roseli, boa noite, seja bem-vinda. E nós vamos trazer hoje uma mensagem que é muito profunda, por sinal. Estava até analisando, eu não li exatamente, não li o livro O Problema do Ser e do Destino da Dor, do Leon Denis. Mas eu posso arriscar, não posso afirmar com segurança, mas eu posso arriscar que o Jerônimo certamente se inspirou neste livro do Leon Denis para fazer trazer esta mensagem que ele traz para nós com uma clareza muito tranquila. E a pergunta que ele nos faz é muito própria, muito particular. Sofres, meu irmão? O que eu poderia dizer para vocês? Se cada um de nós tivéssemos que responder esta pergunta, é claro que sim. É claro que nós sofremos, que nós passamos por dores, por dificuldades, por situações muito estranhas na nossa vida. Boa noite, Kiane, seja bem-vinda. Então, perguntar se a gente sofre num planeta de provas e expiações seria chover no molhado. Todos nós sofremos, de uma forma ou de outra. Seja as dores físicas, sejam também as dores morais, que são as mais difíceis da gente superar. Porque a gente costuma dizer que nós poderíamos dizer? Que as dores físicas, talvez um medicamento mais simples, um analgésico resolve, mas as dores morais, aquelas dores da alma, são mais difíceis. Boa noite, Carlos, seja bem-vindo. E então nós vamos ver aí o que ele nos coloca nessa questão. O João Carlos provavelmente já deve ter lido o livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E se for o caso, João Carlos, me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que este livro, esta mensagem tem tudo a ver com o livro do Leon Denis. Certo? Vamos então às nossas reflexões aqui da noite.
O Jerônimo nos pergunta nesta mensagem: sofres, meu irmão? E ele vai dizer assim: o céu do teu espírito está nublado pelo represamento das lágrimas. Queres chorar, mas não consegues. Olha que linguagem simbólica e envolvente. O céu do teu espírito está nublado pelo represamento das águas. Queres chorar, mas não consegues. O João Carlos disse que não leu. Então, no João Carlos, está mais um livro aí para a nossa coleção, né? E quantos de nós, muitas vezes, temos o peito embargado por uma lágrima que a gente não consegue extravasar? Aquelas lágrimas que ficam represadas, não por aquela questão preconceituosa, homem não chora, mas por alguma situação que às vezes a gente não consegue traduzir, e às vezes a gente fica com aquele coisa preso no peito. E ele traz para a gente com uma profundidade muito marcante, né? Que às vezes nós queremos chorar e a gente não consegue. E precisamos às vezes fazer um trabalho, tentar soltar as amarras, deixar fluir as emoções, porque o choro em determinadas situações faz muito bem. Ele tira aquela opressão que a gente traz no peito. Então, chorar não é demérito para ninguém. Não é questão que a gente poderia dizer, preconceituosa, homem não chora. Não existe isso, gente. Somos seres humanos, temos sentimentos. Então, a gente pode e deve chorar sim. Se emocionar, deixar extravasar as emoções. Ele continua dizendo: teu peito arfa em entrecortados suspiros. Colocas o rosto pálido por entre as mãos e ficas em longo meditar. Imagina uma situação, a pessoa fica naquela aflição, naquele sufoco, né? E fica numa situação agitada e fica às vezes muito tempo meditando sobre uma situação e não consegue extravasar. Ele vai continuar dizendo: na tela mental de teu espírito, o destino, criação do teu próprio ego, focaliza em cores vivas o teu drama. A novela de teus dias desliza suavemente ante os teus assombrados olhos de ator e espectador simultaneamente. Ergue os olhos velados por uma melancolia profunda, as ignotas paragens do infinito, e sonda, tomado de perplexidade, a largueza infinita da vida. Nossa, gente, isso aqui já é grande. O João Carlos disse que só leu depois da morte e comprou no Invisível. Olha, aqui realmente é complicado, hein? Complexo da gente tentar entender. Olha, na tela mental de teu espírito, o destino, criação do teu próprio ego, focaliza em cores vivas o teu drama. A novela de teus dias desliza suavemente ante os teus assombrados olhos de ator e espectador, simultaneamente. Ergue os olhos velados por uma melancolia profunda, as ignotas paragens do infinito, e sonda, tomado de perplexidade, a largueza infinita da vida. Boa noite, Betinho, seja bem-vindo. Betinho está poliglota, agora está fazendo lives em espanhol também. Não é para qualquer um não, viu? Então esse trecho aqui realmente a gente pode fazer uma conjectura quando você às vezes está naquele estado meio contemplativo, meditando, um tanto quanto depressivo, e a gente precisa tomar um certo cuidado com esses momentos. Lembra que eu falo para vocês, cuidado com as horas vazias? Que às vezes vem aquele sentimento, às vezes a gente fica assim meio parado, sem vontade. Não que a gente tem que estar ligado a 220, numa tomada, numa fluidez bárbara, descontrolada, descompensada. Mas também não podemos entrar o tempo todo nesses processos meditativos. A meditação é muito boa, mas cuidado para você não entrar
naquela linha cinzenta, sabe? Que entre a meditação e a depressão. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Então, cuidado para a gente, quando estamos meditando, quando estamos fazendo às vezes um relaxamento, uma abstração, não cairmos para o lado cinzenta daqueles pensamentos repetitivos, por aquelas situações que chegam, talvez como um insuflado, por alguma intuição não boa. Então, precisamos vigiar os nossos pensamentos, sobretudo quando a gente faz essas divagações. As divagações filosóficas, elas são importantes porque a doutrina espírita, ela traz o misto de ciência, filosofia e religião. Então, filosofar, pensar sobre a nossa vida, sobre a nossa existência é muito bom. Faz parte do processo da filosofia. Boa noite, Clara, seja bem-vinda. Mas não vamos entrar naquela situação, deixar o pensamento fluir despreocupadamente. Nós temos que ter um certo controle da situação. E aí, nesta questão, ele vem uma pergunta que ele faz, que ele continua dizendo: na intimidade do teu ser surge uma interrogação, uma pergunta vem para nós. Quando a gente está nessa reflexão, neste conjunto de meditações, divagações filosóficas, vem uma pergunta: por que sofro? Qual a causa da minha infelicidade? E nós, rapidamente, vamos dar a resposta. Quando a gente faz essa pergunta para nós mesmos, e a gente vai dar a resposta como uma tábula rasa. Eu nunca fiz mal ao meu semelhante, sempre fui correto em meus deveres, consciencioso nos meus negócios, nunca lesei ninguém, então por que eu sofro? Qual a razão da minha desgraça? E aí nós vemos com aquela frase de efeito que não serve para nada. Ah, Deus não é justo. Quando a gente está sofrendo e a gente se coloca numa situação de perfeito, de certo, de resolvido, você fala: eu nunca fiz mal para ninguém, eu não machuco nem uma formiga, por exemplo, as pessoas costumam dizer. Eu sempre fui correto, nunca lesei nenhuma pessoa nos negócios, por que eu tenho que sofrer tanto? Qual que é essa minha razão? Aí a gente culpa Deus, como se Deus fosse culpado das nossas dores. Deus não é justo. Por que comigo? Boa noite, Francine, seja bem-vinda. A gente sempre pergunta: mas por que comigo? A gente quer sempre que seja com o outro, com o nosso vizinho, com aquela pessoa que a gente não gosta, com aquela pessoa que a gente julga que é o merecedor de todas as desgraças do mundo e não a gente. E eu lembro também aqui, como eu sempre falo para vocês, daquela frase do Haroldo Dutra Dias que diz que no mundo tem muita injustiça, mas nenhum injustiçado. E aí o Jerônimo continua dizendo, reflexão semelhante da amiga espírita: o João Carlos, a gente está sempre... Eu não consegui acompanhar a Flavinha hoje porque tive uns afazeres aí, não deu tempo. Tinha que estar me preparando para a palestra da noite, mas a gente está sempre interligado nesses pensamentos, pode perceber. Não é nada combinado, mas a espiritualidade dá um jeito de fazer o tudo junto misturado. E aí nós, na condição de sofredores, dizemos: pobre mísero, que ainda não sabes a razão da vida, o porquê do sofrimento, o motivo das lágrimas vertidas nas horas escuras da existência carnal. Então, essa reflexão o Jerônimo devolve para nós quando a gente blasfema contra Deus, contra o Criador, e ele fala para nós: pobre e mísero, nós somos miseráveis nesse sentido mais simples da palavra, que ainda não sabe a razão da própria vida e o porquê do sofrimento, o motivo das lágrimas vertidas nas horas escuras da existência carnal. A Clara está dizendo que pensava deste jeito antes de conhecer a doutrina espírita. Emmanuel sintonizado com Jerônimo. E eu ainda acredito, João Carlos, vou
que eu falei para você. Eu acredito que ainda tem dedo de Leon Denis nesse trecho aqui. Pelo que nós vamos perceber mais para frente. Agora ele vai nos trazer uma outra reflexão. Venha comigo pelo pensamento e eu te conduzirei à causa desses efeitos aparentemente inexplicáveis. Então vamos fazer uma divagação pelo pensamento. Vamos pensar como ele está convidando a gente aqui. Que às vezes essas causas para nós não têm explicação. E ele continua dizendo: comigo aprenderás a difícil arte de penetração interna nos subterrâneos do próprio ser. Olha, aquilo que eu sempre falo, que nesses momentos que nós estamos passando de pandemia, nós estamos passando por uma provação de 3 níveis. O nível, como é que fala? O nível coletivo, que é toda a nossa humanidade está passando por esta provação. O nível grupal, que é o nosso grupo familiar. E o nível individual, quando a gente faz esta viagem interior. Esta viagem interior, por isso que ele coloca: venha comigo pelo pensamento e eu te conduzirei à causa desses efeitos aparentemente inexplicáveis. Comigo aprenderás a difícil arte de penetração interna nos subterrâneos do próprio ser. É verdade, né, João Carlos? A gente aprendeu a pensar, por que não comigo? Ferre, boa noite, seja bem-vindo. Nós vamos penetrar nos porões de nós, sabe? Nos nossos porões, onde a gente tem aquelas coisas escondidas. Sabe aquela sujeira que a gente coloca debaixo do tapete? Mais ou menos assim que funciona. Muitos de nós vamos colocando a sujeira debaixo dos tapetes. Só que chega um momento que tem que tirar aqueles tapetes e a sujeira aparece. E aí a gente tem que se dar conta daquela sujeira. Então, os subterrâneos do nosso ser é essa viagem interior que ele nos convida. E olha como é interessante. Toda evolução se processa de dentro para fora. Então vamos pensar, o planeta está passando por um processo de regeneração. Não é agora, somente nesse período da pandemia. Isso aqui é um estágio, uma fase. E toda essa evolução se processa de dentro para fora. Se eu quiser mudar o mundo, eu tenho que começar a mudar dentro de mim mesmo, para ir auxiliar a mudança da regeneração do planeta. É mister, pois, que conheças primeiro a força poderosa e criadora do pensamento. Lembra que a gente sempre coloca essa questão? A Martieri, por sinal, pelo estudo que faz do pensamento e vida de Emmanuel, coloca muito claramente que tudo origina no nosso pensamento. E ele não está sendo diferente aqui. É mister, pois, que conheças primeiro a força poderosa e criadora do pensamento. Então, o nosso pensamento é lá que origina todos as nossas felicidades e os nossos sofrimentos. Boa noite, Flavinha, diretamente do Home Office Espírita para a nossa live. Seja bem-vinda. Estamos falando de uma mensagem, Flavinha, não sei se você já a conhece, Sofres, meu irmão, e eu particularmente não li o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, mas estava comentando com o pessoal que essa mensagem, aparentemente, para mim, tem tudo a ver com esse livro, porque ele faz uma viagem entre o problema das dores, né? Por que você está sofrendo? Então, se ele diz que toda evolução se processa de dentro para fora e que nós precisamos conhecer a força poderosa e criadora do nosso pensamento, ele vai continuar dizendo: compreenderás que toda a criação nada mais é que plasmação mental do próprio Criador. Imagine aquela situação que Deus, criando o universo, criando os mundos, ele plasmasse. A gente não consegue imaginar como se plasmaria os nossos mundos, o nosso mundo material, o mundo espiritual, tudo mais, feito por Deus. A gente não tem capacidade intelectual, espiritual e emocional para compreender
como que Deus plasmaria. Mas pelo nosso pensamento, nós vamos plasmando aquelas situações. Sabe as formas, pensamentos que muitas vezes vão criando miasmas, questões deletérias dentro do próprio lar? E aí nós precisamos recorrer ao culto do Evangelho do Lar para fazer aquela limpeza, aquela profilaxia dentro da nossa casa. Porque os pensamentos vão criando formas e que nós não temos a capacidade de ver, mas como se a gente soltasse uma energia, como se fosse um ectoplasma que fosse criando uma forma, e aquela forma vai ficando pesada, vai deixando o ambiente numa energia não tão agradável, não tão sutil. Então, cuidado com os nossos pensamentos, que nós vamos plasmando essas energias que vão ficando impregnadas, seja na nossa casa, seja na nossa mente, no nosso espírito. É importante que a gente vigie os nossos pensamentos. Que o universo infinito representa a exteriorização mental do Supremo Arquiteto. Exatamente isso. Deus nada mais fez que quando criou o universo, foi uma exteriorização mental dele, como se ele... É difícil a gente conseguir explicar o que a gente não consegue entender. Certo? É difícil realmente. Como explicar o inexplicável? Como explicar Deus? Difícil, impossível. Então a gente tem que fazer associações, como se a gente conseguisse... sabe os quadrinhos que tem aqueles desenhos, né, que vão fazendo... Quando a pessoa faz, sai aquele balão. Quando está pensando, fica um balão diferente, com bolinhas. É mais ou menos assim. Como se a gente pensasse, plasmasse aquilo fora da nossa cabeça, né? Sair aquela nuvenzinha com aquilo que nós estamos pensando. É uma forma, tentando simbolizar, né, de uma questão tão sutil, tão simples, como que seria que a gente poderia exteriorizar o nosso pensamento. Ele continua dizendo, todas as coisas que existem no visível e no invisível, no finito, assim como no infinito, no relativo como no absoluto, tem uma fonte de origem, Deus. A Mari colocou aí para a gente ver como que é a exteriorização do pensamento. Então é mais ou menos isso. Olha, que existe no visível e no invisível, no finito e no infinito, no relativo como no absoluto, só tem uma fonte, uma origem, que é Deus, que é a causa primária ou causa primeira de todas as coisas, como está na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Olha, João Carlos, essa eu sei de cor e salteado. O que é Deus? Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. E a pergunta não é feita quem é Deus, mas o que, num sentido amplo, no sentido que a gente não consegue sequer imaginar. E ele continua dizendo, desde as mais remotas eras, viemos como resultante do efeito criador de Deus, evoluindo em direção ao mesmo, sofrendo necessariamente uma série enorme de metamorfoses até atingirmos o progresso já conquistado. Estamos predestinados a uma evolução de natureza infinita. Então, olha, desde as eras mais remotas, nós vamos passando por um processo de uma metamorfose. Uma metamorfose não ambulante, como dizia o Raul Seixas, mas fruto de uma metamorfose, de uma transformação. Essa você também sabe, né, João Carlos? Eu vou falar uma outra que eu fazer a palestra de hoje, eu aprendi, a 919. Essa eu quero ver se eu não esqueço mais, que é aquela de Santo Agostinho. Então, essa transformação, porque nós passamos ao longo de eras, desde que nós fomos criados como um princípio inteligente, lá atrás, há milhares e milhares de séculos, sabe lá quando que fomos criados, surgiu o quê? Surgiu para nós a possibilidade ímpar de evoluirmos. Esta é a lei. É a lei. A evolução é lei, não adianta. Mas posso regredir? Não, nós não regredimos. Felizmente, nós podemos estacionar, mas a evolução é da lei de Deus.
E como ele costuma dizer, estamos predestinados a uma evolução de natureza infinita. Como diz Buzz Lightyear, né? Ao infinito e além. E o Jerônimo vem concluir para nós também, ó. A tua vida, meu dileto amigo, não principiou no berço, como jamais poderá terminar nas entranhas de um túmulo. Então, João Carlos está sempre em sintonia com a gente, nos pensamentos. Então, nós não nascemos lá quando reencarnamos, lá no berço, e nem vamos morrer quando a gente, como ele coloca, no túmulo. Nós já fomos criados há muito e muito tempo. E aí, João Carlos, fazendo referência ao Raul Seixas também, quando que você nasceu, João Carlos? Eu nasci há 10 mil anos atrás, né? Bora lá, Raul Seixas traz sempre algumas reflexões que dá para encaixar. Veja como as músicas, por mais que elas tenham um caráter não tão espiritualizado, muitas delas servem para as nossas reflexões. E eu nasci há 10 mil anos atrás, exatamente isso. Quando que nós fomos criados? Não sabemos. Não sabemos quando fomos criados. Mas certamente não foi agora. E como eu sempre brinco, né, João Carlos, que a Babi, ela foi criada há mais tempo do que nós, porque a gente percebe que os gostos da Babi, a Babi adora ópera, ela é novinha nessa encarnação, mas ela já tem muito mais experiência que a gente, né, João Carlos? Lima Lopes, boa noite, seja bem-vindo. Se na presente encarnação não lhe foi possível errar para entrar em preparação, é mister que atenda aos anseios de teu espírito, que luta para saber o mistério, olha João Carlos agora, do destino, da dor e do ser. Vou até repetir, ó. Se na presente encarnação não lhe foi possível errar para entrar em preparação, é mister que atendas aos anseios de teu espírito, que luta para saber o mistério do destino, da dor e do ser. O nosso presente é resultado exato do nosso pretérito, tanto quanto o nosso futuro, celuado presente. Boa noite, Martiele, seja bem-vinda. Realmente, eu desconfio, como eu falei para vocês desde o começo, que esta mensagem teria tudo a ver com o livro de Leon Denis, porque ele coloca muito claramente aqui o mistério do destino, da dor e do ser. Ele só trocou a ordem. Boa noite, Luciana, seja bem-vinda. Contracenou com Wagner. João Carlos está lendo bastante já. João Carlos adquiriu os livros do Jerônimo Mendonça, então ele está se enfronhando nas leituras do Jerônimo. Então fica aqui essa reflexão também para nós. Se na presente encarnação não lhe foi possível errar para entrar em preparação, é mister que atendas aos anseios do teu espírito, que luta para saber o mistério do destino, da dor e do ser. E o nosso presente é o resultado exato do nosso pretérito, tanto quanto o nosso futuro, celuado presente. Itaquacetuba, Luciana, boa noite, seja bem-vinda. Itaquacetuba, São Paulo, perto da região de Carlos, onde o Carlos mora, do João Carlos. Itaquacetuba é mais ou menos perto... Estou esquecendo mais ou menos a localização geográfica, mas é perto da Grande São Paulo, acredito eu, né? Ou estou enganado? Mas seja bem-vinda. Aqui nós somos todos cidadãos universais, cada um de um canto, tudo junto e misturado. A nossa semeadura, ela é proporcional, vai ser proporcional à nossa colheita. De acordo com o que a gente semeia, a gente vai colher. Então, nós estamos hoje colhendo exatamente tudo aquilo que plantamos no passado. E por conta disso, nós vamos colher no futuro aquilo que estamos plantando hoje. Tinha um senhor aqui de um centro espírita que era a primeira casa espírita que eu frequentei,
Ah, sentido Mogi das Cruzes, Arujá, tá certo. Zona Leste. E ele sempre dizia assim, seu Benedito do Centro Espírita Batuíra aqui de Araraquara, ele dizia, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Bom, essa parte de localização geográfica com vocês. Mais perto de Mogi, tá certo. E então a gente lembrar sempre que nós estamos colhendo hoje o que nós plantamos no passado. E aí nós falamos, mas por que eu estou sofrendo? Alguma coisa nós fizemos. Não existe sorteio. Não, vamos fazer o sorteio de um sofrimento. Quem vai receber aquela dor? Eu vou escolher a pessoa X, eu vou escolher a pessoa Y. Não. Deus não joga dados com a gente. É tudo decorrente de leis inexoráveis e imutáveis que regem os nossos destinos. Não existe uma regra fixa para dizer isso é aquilo ou aquilo outro, mas muitas das nossas dores, dos nossos sofrimentos são decorrentes de situações, de encarnações anteriores ou até mesmo da atual existência. Nem tudo é do passado. Nem tudo. Se você leva uma vida desregrada, abusa do que você come, do que você bebe, não toma cuidado com as suas horas de repouso, de reequilíbrio, acaba ficando o quê? Se comprometendo a tua saúde física. E isso pode comprometer muito a tua vida espiritual, a tua programação espiritual. E ele continua dizendo assim, a lei de Deus é sábia e atua com absoluta retidão e imparcialidade. Então, Deus não comete injustiça, como a pergunta que nós fizemos lá atrás. Né? Deus é injusto. Não, Deus não comete injustiça. Deus é soberanamente bom e justo. Nós que não sabemos compreender a justiça de Deus. E ele diz aqui que a lei de Deus é sábia e atua com absoluta retidão e imparcialidade. Não tem privilégios. Eu sou parente de não sei o quê, eu tenho tal cargo. Pode esquecer. Isso pode valer no nosso mundo físico, no nosso mundo material, mas no mundo espiritual isso nada vale. E a recomendação que o Jerônimo passa para a gente quando a gente está sofrendo, para a gente sair do nosso mundinho particular, abrir mão de ficar acalentando uma dor, um sofrimento, ele fala para nós, vá ao encontro dos irmãos mais infortunados do que tu mesmo. Procure enxugar as lágrimas mais ardentes do que as tuas, e hás de encontrar o remédio para as tuas aflições. Já perceberam que quanto mais a gente foca nas nossas dores, nos nossos problemas, eles aumentam? Parece que eles se avolumam, se agigantam. E a gente traz o foco, como se a gente colocasse um farol dando ênfase. Então aquilo cresce, chama atenção. E é importante que a gente pense de forma diferente. Boa noite, Jorge, seja bem-vindo. É importante que a gente comece a desfocar da gente, sair do centro das atenções, ir para fora do palco. Nós não precisamos. Nós temos, na verdade, muito que agradecer por tantas bênçãos que a espiritualidade nos concede. Se a gente olhar do lado, quantos irmãos sofrendo, quantas pessoas aí partindo para o plano espiritual, vítima desse vírus, que os familiares nem sequer podem se despedir por conta da contaminação. Então, se nós já temos um pouco de esclarecimento, se nós temos saúde, se nós temos condições espirituais de tocarmos em frente, vamos agradecer. Vamos agradecer e vamos tirar esse foco da gente, vamos em busca do nosso irmão que está passando por dificuldade. Mas eu não posso sair. Mas o que eu posso fazer? Eu posso fazer, como a Luciana está falando, caridade, remédio para as nossas tribulações. E essa caridade a gente pode fazer das formas mais simples. Uma prece, uma conversa, ainda que seja virtual, com o irmão que está sofrendo. Angústias, depressões, ansiedades, tão comum. Tão comum. Vamos sair do nosso casulo. Chegou a hora da gente começar a se abrir
para o mundo, auxiliar as pessoas que estão precisando. E quantas pessoas estão necessitadas, não é mesmo? E ele continua assim para finalizar. Vai e lembra-te, cada um receberá de acordo com as próprias obras. Que Deus te abençoe o coração necessitado de luz. É por aí mesmo, irmãos. Vamos sair da nossa zona de conforto. A gente sempre fica preso a nossas coisas. Então, a gente se acomoda em determinadas situações. Boa noite, Valéria, seja bem-vinda. A gente se acomoda e a gente não quer dar um passo em direção ao nosso próximo, mais próximo. Que você não precisa, às vezes, ir para a rua. Você pode, às vezes, fazer uma caridade dentro de casa. Que a caridade começa, muitas vezes, dentro do próprio lar. E Jerônimo costuma dizer numa frase, inclusive numa palestra que ele fez, que a caridade é sinônimo de dever cumprido. Quando você, a Francine dizendo, caridade é o amor em movimento. Então, quando você faz algo de bom em prol de alguém desinteressadamente, você já está saindo daquela sua zona de conforto. Porque normalmente você quer que as pessoas façam por você. A Luciana, às vezes ajudando o outro, descobrimos que não temos problemas, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Eu lembro até, irmão, só para vocês terem uma noção, o nosso querido Ariovaldo, do Centro Espírita Eurípides Barçanufa, aqui de Araraquara, uma vez nós estávamos conversando e o Ariovaldo também teve contato com o Jerônimo. E ele estava reclamando com a Cristina, a esposa dele, que ele estava com uma dor no ciático, que estava judiando dele e que não sei o quê. Aí ele lembrou de Jerônimo. Falou, nossa, Deus, estou sendo reclamando demais. O Jerônimo passava por dores atrozes, estava sempre alegre, sempre contente. Ah, Rose, fica tranquila bem. Então, a gente parar de reclamar um pouco das nossas dores, dos nossos sofrimentos, fazem parte. Eu lembro até que eu vi um vídeo outro dia que o Divaldo estava comentando que ele estava com um problema, se não me engano, acho que da coluna, e estava com uma situação, se ele ia tomar um medicamento mais forte ou não, e ele pediu assistência de Joana, né? Joana apareceu para ele, e ele falou assim, tipo, quem sabe, né? Pediu para Joana, quem sabe Joana pudesse vir, Dr. Bezerra de Menezes viesse dar um suporte ali para ele, dar auxiliar. E ele começou a conversar com Joana sobre a situação e falando, né, de Jesus. E aí começa a comentar de Francisco de Assis, que o Divaldo fala que tem depois de Jesus, Francisco de Assis é aquele espírito que ele tem praticamente o maior carinho, o maior amor que seria por Francisco de Assis. Ah, você gosta de Francisco de Assis? Sim, irmã, gosto muito. Então ela começou a contar as façanhas, né, que aconteceu com Francisco de Assis. Que com todos os problemas que ele passou, que ele teve, que ficou cego, ele pegou hanseníase, teve uma série de problemas decorrentes na sua jornada evolutiva, né? E por isso ele cantava, né? Aí e você está querendo alguma coisa diferente? Ela passa essa situação para ele, né? Eu achei muito tocante porque quando ele começa a se comparar, né? E começa a fazer a relação do problema dele com o problema de Francisco de Assis, ele vê que o problema dele não era nenhum, né? Falou, de agora em diante eu não peço mais ajuda espiritual para nenhum benfeitor amigo. Deixa eu ver o que a Luciana está falando aqui. Caridade está num abraço, num olhar carinhoso, no escutar de um desabafo, até num bom dia, boa tarde, boa noite. E Deus te abençoe sinceros. É verdade. E essa bênção, né, quando você fala Deus te abençoe, e você fala de forma sincera, um bom dia que você dirige a uma pessoa que está fazendo um trabalho simples, como um gari, um lixeiro que está recorrendo o lixo, quando você fala isso de forma sincera, quando você fala Deus te abençoe,
e você fala com o teu coração, realmente as bênçãos de Deus caem sobre aquela pessoa. E que bom a gente ter esse lado de agradecer, de poder desejar com sinceridade uma coisa boa para o irmão. Em vez da gente reclamar, a gente agradecer. Que eu sempre falo, né? Quando a gente reclama, a gente clama novamente aquilo que a gente estava passando. E quando a gente agradece, a graça desce. Como se as graças de Deus descessem sobre cada um de nós. E quão importante sermos abençoados. E Jesus sempre dizia, numa frase no Evangelho, que toda casa que você entrar, você diga, né? Deus te abençoe, que a paz seja nesta casa. E se aquela casa fosse digna da paz, ela se envolvia da tua paz. Senão ela voltava para cada um de nós. Até num sorriso, exatamente. Aí você fala, mas como que eu posso sorrir? Mesmo que você esteja com a máscara, você pode sorrir. Seus olhos vão demonstrar que você está sorrindo. A sua forma de falar, a sua forma de dizer, a sua forma de acolher, tão importante. Nós podemos fazer muito mais com um simples gesto, com um simples olá, meu irmão, tudo bem com você? E quando você pergunta se está tudo bem com ele, pergunte afetuosamente, pergunte de coração, e não por perguntar. Ter esta empatia, ter esta sintonia é fundamental para que a gente consiga melhorar a cada dia nesse processo de evolução espiritual. Queridos amigos, as nossas reflexões da noite, deixo para vocês refletirem também, pensarem, e convido vocês então para que estejam conosco amanhã para mais uma lição. Amanhã nós vamos estar falando sobre esperança. Esperança. E na sexta-feira, nesse horário, às 22 horas, meditação. Nós vamos estar trazendo um amigo querido, o Sávio do Discípulo Espírita. Vai estar conosco na sexta-feira para mais um bate-papo interativo. Uma vez por mês a gente costuma trazer algum amigo para fazer um bate-papo, interagindo nessas lives do Momentos com Jerônimo Mendonça. Na semana que vem, dia 25, a Martiele vai estar conosco e nós vamos estar conversando, fica o marketing aí, para aqueles que já acompanharam aquela Divagações Filosóficas, e o Carlos achou uma mensagem nesse livro aqui para concluirmos as divagações filosóficas daquela noite. E nós vamos estar aqui com a Martiele deixa eu ver se eu acho o texto aqui. Não está aqui, não estou achando, mas deixa quieto. Depois eu acho. É só semana que vem mesmo. Então ficam convidados para estarem amanhã para falarmos sobre esperança e na sexta-feira a meditação juntamente com o nosso irmão Sávio. Agora eu convido a todos aqueles que se sentirem confortáveis. Nós vamos fazer nossas preces, nossas vibrações e pensem naqueles irmãos que estão necessitados. E nós vamos aqui colocar a música da Ave Maria para as nossas vibrações. Vamos então, queridos amigos, aqueles que se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda, soltando lentamente o ar. Vamos deixar essa melodia envolver os nossos corações, que começa a vibrar e pulsar com a mesma energia do universo. E nessa suavidade desta melodia, como se fôssemos transportados às esferas luminosas, como um tapete mágico que vai nos levando a todos numa mentalização até próximo ao nosso Mestre Jesus.
e ao lado do nosso Mestre, nós nos sentimos abraçados por Ele e rogamos suas bênçãos. Abençoa-nos, Mestre, abençoa-nos a cada um de nós que está aqui presente nesta live, aquele que passou, precisou sair ou que vai assistir depois. Abençoe os nossos lares, os nossos entes queridos, os nossos familiares que estão sempre nos nossos pensamentos e em nossos corações. Rogamos, Mestre, por aquelas pessoas que estão passando dificuldades ao longo do caminho, aqueles que estão sofrendo dores atrozes, dores do corpo, dores da alma. Ampara, Senhor, esses corações queridos, que eles possam receber as Tuas bênçãos de paz, saúde e harmonia, e que essas bênçãos de luz envolva também os nossos velhinhos nos asilos, os nossos irmãos órfãos, aqueles que estão cumprindo penas em cadeias e penitenciárias, aqueles outros perdidos dos vícios nas drogas, ou os sem-tetos que não têm um lar, que dormem ao relento nestas noites frias. Ampara-os, Senhor, dê a eles o coração e o cobertor da Tua mão amiga, que ampare-os, que os proteja. Ampare-me, Senhor, também a tantos médicos, enfermeiros, atendentes que estão na linha de frente, na batalha incessante desta doença, que ceifa muitas vidas. Ampare também, Senhor, aqueles que estão partindo para o plano espiritual e dê a consolação aos familiares que aqui restam. Cada um de nós certamente traz no seu íntimo um pedido muito particular, Mestre, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Rogamos ainda a equipe médica espiritual, na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, colocando o remédio, o lenitivo e o bálsamo consolador segundo as nossas necessidades mais íntimas. E agradecido a Jerônimo Mendonça, que tão gentilmente nos trouxe essas mensagens para as nossas reflexões. Agradecendo a cada um de vocês, amigos queridos do coração, que estão sempre conosco nesta energia fluídica espiritual que nos une de coração a coração. Pedimos permissão para encerrar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus e em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas à medida que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, principalmente daqueles que ainda trazemos dentro de nós mesmos. Pois Teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Boa noite, Anderson querido, Bárbaras. Nós terminamos as nossas reflexões, terminamos com nossa prece, mas a live, se Deus quiser, vai estar salva. Agradeço a cada um de vocês que esteve presente e desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.